Colóquio Internacional Literatura e Imprensa do século XIX e Atualidade. Comunicação intitulada Imprensa Feminista no século XIX, Diálogos entre Brasil e França. Participante Laila Correia e Silva, doutoranda em História Social, Unicamp, bolsista FAPESP. Orientador Sidney Chalhoub, Unicamp Harvard. A proposta integra a pesquisa dos projetos literários dos homens de letras à literatura combativa das mulheres de letras, imprensa, literatura e gênero no Brasil de fins do século XIX, que aborda a trajetória de 3 literatas feministas de fins do século XIX, Maria Inês Sabino Pinho Maia, Maria Benedita Câmara Bormann, que escrevia com o pseudônimo Délia, e Josefina Álvares de Azevedo, e suas relações com a imprensa feminista brasileira e internacional. A literatura produzida no espaço dos jornais do Rio de Janeiro promove a possibilidade da investigação dos significados de projetos políticos e literários de agentes históricos, geralmente marginalizados, que utilizaram a literatura como via de reivindicação de direitos políticos numa sociedade em plena república nascente. Neste âmbito, traçaremos a interlocução entre o jornal feminista brasileiro A Família, fundado e dirigido por Josefina Álvares de Azevedo, que mantinha correspondência direta e frequente com o parisiense O Direito das Mulheres. De modo mais específico, lançaremos luz sobre a peça teatral de Josefina Azevedo, O Voto Feminino, publicada no jornal A Família, escrita e encenada em meio ao caloroso debate da Constituinte Republicana Brasileira. A peça teria sido traduzida pela feminista e escritora francesa Madame Pierre e circulou em notas elogiosas do jornal O Direito das Mulheres, mostrando uma dinâmica de interlocução notável entre brasileiras e francesas, precursoras do feminismo em fins do século XIX. A pesquisa que desenvolvo se debruça sobre a relação entre história e literatura. Primeiramente, para além de questionar a ausência das mulheres na maioria dos estudos dedicados à análise da relação entre literatura e atuação política em fins do século XIX e início do século XX no Brasil, especialmente, pretendo também suscitar um debate sobre a profunda experiência de marginalidade diante de anseios e projetos políticos forjados pela literatura nacional, vivenciada pelas escritoras brasileiras, que além de terem utilizado a literatura e a escrita jornalística como forma de manifestação política, experimentaram a interdição e exclusão em várias esferas da sociedade de forma muito violenta. Um breve perfil editorial do jornal A Família nos mostra que, além da informação já dada, de propriedade de Josefina Álvares de Azevedo, ele foi fundado em São Paulo, em 1888, e transferido para o Rio de Janeiro em 1889. Ali podemos perceber uma rede de contatos, apoio e interlocução entre escritoras, com colaboração exclusiva de mulheres de várias partes do Brasil, bem como da África Portuguesa e de Paris. O objetivo do jornal pode ser lido no editorial de estreia, em 1888, São Paulo. Cito: "É dever de todo jornal que aparece dizer o que veio fazer. O título, porém, desta minha revista, disto me poderia dispensar. Tal não sucede, visto que não venho unicamente fazer uso da imprensa para ensinar a mulher paulista a educar seus filhos, porque isso sabe ela. Eu represento simplesmente uma convicção e um esforço, nada mais. A consciência universal dorme sobre uma grande iniquidade secular, a escravidão da mulher. Até hoje têm os homens mantido o falso e funesto princípio de nossa inferioridade. Mas nós não somos a eles inferiores, porque somos suas semelhantes, embora de sexo diverso. Temos, segundo a nossa natureza, funções especiais, como eles. Pela mesma razão as têm. Mas isso não é razão de inferioridade. Portanto, em tudo devemos competir com os homens, no governo da família como na direção do Estado." Fim de citação. As publicações do jornal A Família contemplavam contos, poesia e artigos.
bem como traduções de textos franceses, com destacada interlocução entre a imprensa feminista brasileira e francesa, como já citado exemplo do jornal feminista O Direito das Mulheres, e também a contribuição da escritora feminista e socialista Madame Pierre, ambos responsáveis pela divulgação da peça de Zefa, Josefina Álvares de Azevedo, O Voto Feminino, e também da coletânea de artigos A Mulher Moderna, em Paris. Falando um pouco sobre a peça O Voto Feminino, publicado em 1890, ela foi inspirada diretamente pelo parecer negativo expedido oficialmente pelo governo com relação à inclusão da lei do voto feminino no projeto de Constituição, então em discussão e elaboração. Os recursos textuais adotados por Josefina Azevedo para a construção do texto dramático seriam similares aos da escola francesa, de retratar e corrigir os costumes da sociedade através da comédia realista. Um enredo simples, composto por um ato, com 3 pequenos números de canto, 2 duetos e um número final, foi encenado na festa artística do ator português radicado no Brasil, Antônio Pereira Fontana e Castro, em maio de 1890, no Recreio Dramático do Rio de Janeiro. O conflito se desenvolve na sala da casa do conselheiro Anastácio, horas antes do jantar, e envolve 7 personagens, 3 mulheres e 4 homens, que aguardam ansiosos pelo despacho do ministro, decidindo por decreto se haveria ou não direito ao voto feminino. A decisão foi negativa, e as mulheres, apesar da derrota, depositaram todas as suas esperanças na Constituinte republicana. Josefina de Azevedo fez do palco uma tribuna, de onde se pronunciou naturalmente pela voz de um razoner, o Dr. Florencio, para discutir e defender a tese de que, sem o direito ao voto, as mulheres não seriam atendidas em suas reivindicações de igualdade social. Deste modo, lemos como emblemática a escolha de uma personagem masculina como mediadora do conflito que constitui a principal ação dramática da peça. Apesar de homens e mulheres estarem em lados totalmente antagônicos, as mulheres defendendo o sufrágio feminino e denunciando as arbitrariedades da subordinação feminina, e os homens, temerosos por perderem o lugar social que ocupavam, Josefina, por meio de Florencio, estabelece a possibilidade do equilíbrio, atitude a ser tomada pelos legisladores republicanos. Portanto, a pretensão principal da peça era sensibilizar a opinião pública em geral e, é claro, as próprias mulheres, na tentativa de mobilizá-las para a ação em busca de seus direitos políticos. E assim, com o teatro musicado, que apesar de estigmatizado pela crítica como gênero de segunda ordem, ocupava o primeiríssimo lugar na preferência do público, Josefina de Azevedo disponibilizou ao entretenimento do público carioca uma comédia direta e exagerada, dentro do escopo da sua estratégia agressiva de atuação na imprensa feminista. Dr. Florencio, o homem mediador do conflito entre 2 polos antagônicos, também escrevia artigos feministas no Correio do Povo, lido e discutido por Esmeralda e Inês. Essas 2 mulheres, mãe e filha, alimentavam o desejo de participação política, estudando, lendo e adquirindo informações sobre a política nacional. Notemos que Inês é a esposa de um ex-conselheiro e Esmeralda casou-se com Rafael, deputado. Joaquina, a empregada, escutava as conversas das 2 patroas, alimentando a esperança de ter algum tipo de cargo relevante e promissor, caso as mulheres conseguissem almejar cargos públicos de destaque e chefia. Desse modo, a peça mostrava como a rede de informações iria se formando desde as mulheres letradas das classes mais abastadas até as trabalhadoras como Joaquina, atentas aos debates teóricos de feministas como Inês e Esmeralda. Josefina Álvares de Azevedo então brinca com os brios de homens como o ex-conselheiro Anastácio, que não só representava o atraso de um governo monárquico caduco, bem como a insegurança patriarcal diante da formalização da participação política das mulheres. O enredo lança luz sobre um ponto crucial. As mulheres sempre participaram da política, mas apenas nos bastidores, e, portanto, capacidade intelectual não faltava a nenhuma delas, e sim apenas a conquista de um direito que teria de vir pelas mãos de legisladores do sexo masculino, relutantes como Anastácio e Rafael. Destacando alguns trechos da peça,
a gente pode ver claramente essa dinâmica. Por exemplo, nesse diálogo, Anastácio: se tal acontecer, pode-se dizer que o Brasil é uma terra de malucos. Inês: senhor Anastácio, não me faça falar. Anastácio: senhora Dona Inês, lembre-se de que eu sou um conselheiro de Estado do ex-império e já fui ministro. Inês: lembro-me sim, e por sinal que não era o senhor quem escrevia os despachos, mas sim eu e minha filha, que nem sequer tínhamos o direito de assiná-los. Anastácio: figas, figas. A senhora não sabe que é mulher? Inês: e o senhor não sabe que uma mulher não é inferior ao homem? Anastácio: é, e será sempre. Para mim nem há dúvida. Esmeralda: isto é conforme papá. Rafael: sim, é conforme. Anastácio: qual conforme? É e é. Inês: não é, não é e não é. Que desaforo! A mulher inferior ao homem. Então foi para ser inferior a um carroceiro que o senhor mandou educar sua filha? Anastácio: foi para ser uma belíssima mãe de família. Ora, figas. Rafael, entusiasmando-se, apoiado. A questão posta pela peça era a igualdade entre homens e mulheres, a garantia pura e simples de direitos. As falas do Dr. Florencio sintetizam de modo simples as ideias expostas na imprensa feminista nacional e internacional, dando um sentido mais amplo do que poderia ser para o público entretido com a comédia uma discussão entre casais. Cito mais um trecho da peça. Doutor Anastácio, né? Doutor e Anastácio conversando. Doutor: mas, senhores, sejamos todos cordados. O direito de voto às mulheres é de toda a justiça. Anastácio: não é só o direito de voto que elas querem, é o direito de votar e de ser votadas. É o reinado das saias. Doutor: não há tal. Será antes o reinado das competências. De hora em diante, não veremos mais na sociedade a impostura de serem as mulheres que façam as coisas e os homens que recebam as honras, como por aí se dá. Pensando então na recepção e crítica ao voto feminino no Brasil e em Paris, podemos ter uma hipótese interpretativa que se mostra palpável se considerarmos a repercussão dessa peça, né, no âmbito do feminismo parisiense, recebendo elogios por parte do jornal feminista, já citado, né, o direito das mulheres, no berço do desenvolvimento da militância feminista do século XIX. A peça de Josefina Azevedo possivelmente foi traduzida pela escritora e feminista francesa Madame Pierre, com quem Zeffa se correspondia e trocava artigos, e pode ter sido representada em Paris também. Não há notícia de que de fato o espetáculo tenha sido realizado, mas o texto da peça poderia ter sido lido pelas francesas assinantes do jornal feminista O Direito das Mulheres, segundo a própria autora relata, citando um pequeno trecho da reportagem francesa em língua original. Isto está no jornal A Família, do dia 21 de agosto de 1890. Pensando então, ainda assim, considerando toda a extensão que a peça O Voto Feminino conseguiu alcançar, Josefina Azevedo ainda tinha suas modéstias, né? Como nesse trecho que cito, dela falando sobre a própria publicação da peça. O voto feminino não é um trabalho feito a capricho, não é o que eu desejaria ter feito sobre tão importante assunto. Traçada de momento para figurar no programa de espetáculo de um artista que fazia benefício em breves dias, o voto feminino ressente de muitas incorreções e um certo fraco para satisfazer ao gosto mal educado de nossas plateias. Dada essa ligeira explicação, eu satisfaço-me em crer que o maior merecimento nesse trabalho é o de ir levar a Paris o testemunho da operosidade de todas nós, que trabalhamos em um meio que ainda há pouco são elaboradas leis que fecham as mulheres às portas da academia. Ainda assim, a figura da eminente feminista brasileira fez fama em Paris, a capital do movimento feminista do século XIX. O jornal O Direito das Mulheres, que era o jornal que publicava
todas as notícias da Federação Internacional, né, pelos Direitos das Mulheres. Comentará novamente sobre o Brasil e o voto feminino, desculpando-se por não ter publicado a tradução do texto de Josefina Azevedo, como havia prometido anteriormente. Notemos que ainda há citação de outros conteúdos publicados pela família, mostrando patentemente que o jornal brasileiro era lido e comentado em Paris, certamente via a participação da já citada escritora e feminista socialista Madame Pierre. Aqui tenho algumas outras referências bibliográficas que não constam ainda ao final dos slides. Obrigada pela atenção.